Oi, gente, tudo bem? Olha, eu trouxe aqui uma pessoa incrível para apresentar para vocês. Eu conheci ela de uma maneira muito esquisita. Eu estava fazendo uma trilha com a sócia dela e a gente estava falando sobre o mesmo assunto. E ela me perguntou o que eu fazia. Eu falei para ela que eu trabalhava com mulheres da menopausa e ela me disse que era sócia de um programa chamado Atitude 50. E aí começamos a conversar, ela me apresentou a Kika e nós nos adoramos no café da manhã e hoje eu trouxe aqui para falar para vocês uma história de superação sobre o câncer de endométrio. E para você que está aqui pela primeira vez, que nunca me assistiu, não sabe quem eu sou Julia Kress, eu sou especialista em mulheres na menopausa, eu sou a dona do maior portal Instagram do Brasil de menopausa natural e a dona do programa Domina a Menopausa e muitas coisas. Bom, vamos começar. Oi! Oi! Tudo bem? Que bom que você bem? me trouxe aqui da maneira mais esquisita, como você falou. Que bom, essas esquisitices fazem a vida melhor. Pois é, foi numa trilha, né? A gente conversando super informal, eu não conhecia ela não me conhecia, mas eu conversava. Vera Bisinova, pessoa ótima. Tá vendo? Olha, inclusive, pessoal, olha, se você estiver vendo a gente no Instagram agora, por favor, sigam a Kika, que vocês vão realmente arroba Kika Gama Lobo. Siga lá. Arroba Kika Gama Lobo. E você deve seguir, porque eu vou te contar uma coisa, viu? Eu vivo entrando lá para saber das curiosidades sobre assuntos incríveis. Que bom. Ô Kika, conta pra gente, como que você... Quais foram os sintomas iniciais que você sentiu para você tomar as providências, se você descobriu, se foi exames, quais foram os exames iniciais assim que você teve que fazer para descobrir? Conta um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença e, sobretudo, a oportunidade da fala sobre um assunto, acho que tão ainda pouco debatido, que é o câncer de endométrio. Bom, o endométrio é um órgão que faz parte do útero, mais escondido, perto do reto e, como eu digo, mega oculto aqui dentro, né? Quem não é médico não entende nada, que era o meu caso. E eu acredito a Deus, né, toda essa descoberta. Eu já tinha duas meninas, duas filhas, já tinha 47 anos e desde menina eu tinha uma menstruação muito intensa. E aí eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu tinha uma miomatose, vários pequenos miomas dentro do útero. E o meu médico, meu ginecologista, durante todos esses anos falava, tira isso, tira isso. E aí trabalho, vida, correria, muita coisa, até que num determinado carnaval eu falei, eu vou tirar. Ele falou, você vai ficar 15 dias em casa, fizemos uma operação, uma decisão de uma operação super tranquila, mas ele falou, vou fazer uma técnica diferente. Como você já tem 2 cortes na barriga por causa das cesarianas, eu vou tirar o útero pela vagina, que é uma técnica diferente. Você vai, o processo é mais longo, você vai tomar mais pontos, mas vai preservar um pouco melhor essa área que já está tão machucada. Falei, ótimo, maravilhoso, fiz a cirurgia, claro, né? Assim, um pós-operatório é um pouco difícil, mas nada que quem já teve 2 filhos, enfim, não possa suportar. E aí, quando eu voltei para casa, comecei a melhorar, fiz todo o processo de ficar em casa, né? Até que o órgão tinha ido para biópsia e 28 dias depois ele me ligou e falou, você pode passar aqui no consultório? Eu falei, não, estou indo para São Paulo a trabalho. Ele falou, cancela. Eu falei, como é que é? Ele falou, cancela, é urgente. Quando eu cheguei lá, ele falou, não tenho uma notícia boa para te dar, você está com câncer. Assim? Na lata? Na lata. Ele sabe que eu sou uma mulher direta. Eu falei, como é que eu não estava com câncer? O que é isso? Ele falou, eu também fui surpreendido. Eu falei, mas você não viu quando você abriu lá alguma coisa estranha? Ele falou, não, porque a biópsia é feita dentro do órgão retirado. Então, lá naquele miolão do endométrio, ele... descobriram um adenocarcinoma e eu comecei todo o processo. Um processo longo, um processo difícil, mas a sua pergunta era como eu descobri? Não, como eu descobri? Deus, a biópsia, então foi super importante ter feito a retirada do útero. E aí a conduta médica depois foi bem punk, porque ele falou, olha, vai começar um processo muito longo. A gente vai fazer uma outra operação, vamos tirar 5 órgãos, então ao todo eu tirei 6 órgãos e vamos começar a quimioterapia. Passei 1 ano me tratando, como é o protocolo de quem tem câncer. Quais os exames? No meu caso foi um achado, mas eu acho que essas mulheres que
suspeitam de alguma coisa no endométrio, sobretudo as mais jovens, elas devem fazer a transvaginal, o Papa Nicolau. Tem que fazer uma tomografia, acho importante, de abdômen total. E eu acho que quem tem alguma coisa já sinalizada no endométrio deve fazer uma punção através de uma recomendação médica. Também queria fazer uma colocação importante. Eu tinha 47 anos, vinha de uma menstruação desde os 10, eu menstruei muito cedo. Era muito irregular a sua menstruação? Era muito irregular e muito intensa, bife de fígado, assim, tipo, pleft no chão. Mas eu acho importante dizer que esse câncer de endométrio normalmente dá em mulheres acima de 70 anos. E o sintoma é o sangramento. E aí elas estão na menopausa há 20 anos, elas se tocam de que tem alguma coisa errada ali, correm no médico e aí tem chance de se tratar. No meu caso, eu nem sei há quanto tempo eu estava com câncer. Por quê? Esse sangramento oculto, ele já podia estar sendo maquiado pela menstruação de verdade, pelo sangramento irregular dessa menstruação maluca, por o início do climatério, que a gente sabe que a mulher menstrua horrores, para 2 meses, menstrua de novo. Eu já estava naquela oscilação, mas assim, eu não tenho nem ideia de quanto tempo foi. Mas, enfim, eu me tornei um pouco médica. Como todo mundo que tem uma moléstia, você acaba mergulhando naquele universo. Perfeitamente. Agora me diz uma coisa, você me disse que você já tinha, quando era muito jovem, já tinha alguns pequenos miomas? Sim, era uma miomatose. Muitas mulheres têm isso e convivem com isso. Então, é claro que o fator pior, não é um fator, você tem uma miomatose, você vai ter um câncer. Não é isso. Eu acho que a dificuldade que essa mulher tem é que ela menstrua demais durante todos os meses. No meu caso, já era inútil. 47 anos, 2 filhas, caminhando para um climatério que ia chegar com 51, 53, 50, 57, whatever. Mas assim, o caminho já era de um declínio hormonal. Então o médico falou, vem cá, vamos tirar isso aí? Foi Deus que soprou no ouvido dele. Perfeitamente. Você acha que você poderia ter feito alguma coisa se houvesse algum sinal para poder evitar? Eu já tinha um quadro de endometriose, eu já tinha miomatose, eu acho que essa pressa do mundo, eu acho que essa coisa que a gente coloca desculpa em tudo. É o meu trabalho, é uma viagem, são os meus filhos, eu tenho não tenho grana, eu tô com medo. Isso não pode rolar não. Depois que eu fiquei doente, eu tenho uma dor de dente, eu pareço uma louca. Assim, uma dor micra, eu ligo pro dentista. Eu acho que o mais importante é você investigar, sem paranoia. Também não faço a linha louca não. Mas, enfim. Depois eu quero dar um relato também sobre essa não loucura, porque eu também acho importante dosar. Como que era assim a sua vida a nível de atividade física, alimentação? Você era uma pessoa que gostava desses cuidados ou hoje você se cuida mais? Me conta um pouco sobre isso. A maior parte do câncer é ligada à obesidade. Isso é uma coisa que eu aprendi, porque o câncer nunca teve na minha cabeça. Então eu acho que a maior recomendação que eu dou, que muitas mulheres já sabem disso, é você pelada no espelho, você de lado, você nivelar o seu peito com a sua barriga. Se a sua barriga tiver maior, passar o peito, amiga, é a derrota. Então, assim, corre para fazer alguma coisa. Como era a minha vida antes? Eu nunca fui musa, deusa, mas também nunca fui aquela que ficava na televisão comendo barra de chocolate. Uma mulher normal, mas um normal mais pro sedentário. Então, a recomendação há 7 anos, eu venho brigando um pouco com a balança, mas eu emagreci 20 quilos no início, depois 12, depois ganhei um pouco. Hoje eu acho assim, se eu perdesse os tais 5 quilos que as mulheres querem, ok. Como é a minha rotina? Eu faço uma atividade física constante, mas ela é a possível. Eu vim dar entrevista para você hoje, nesse cenário maravilhoso, eu vim andando pela lagoa. Pronto, hoje já foi o meu exercício físico. Então não sou aquela tarada que coloco a roupa mais incrível, malho, faço as coisas mais modernas, estou na bicicleta, faço a zumba, faço a yoga naquela sala quentérrima de 40, estou fora. Eu sou essa pessoa. Eu sei, é isso. Mas eu eu mantenho uma atividade física constante. É fundamental o teste
pelada na frente do espelho. Se a barriga passou o peito, você tem que diminuir a barriga da linha do nível do seu seio. E como que era a sua alimentação na época? Era mais regrada ou você não ligava para alimentação? Eu sempre comi bem, eu sou filha única, então filha única come, né? Então tem sempre aquele mimo da família, da comidaria. Eu venho de uma família da comidaria. Então assim, eu sempre me alimentei muito bem, mas eu sou daquelas que podia almoçar arroz, feijão, aipim frito, bife à milanesa, um purezinho, uma salada micra e uma Coca-Cola, e de sobremesa ainda comer, por exemplo, um creme de abacate com leite condensado. Oh, meu Deus então, do céu. É uma coisa meio... Não tinha como não aumentar 20 quilos, né? Não, mas aí eu compensava, eu sempre tive, eu não era, isso não fui de 20 em 20 em 20 e virei uma baleia. Eu sempre comi muito bem, mas eu gastava. Hoje eu até traço, o arroz com feijão é lei, mas aí o arroz é integral, o feijão é vermelho, o bife à milanesa rola, sobretudo no Bar Lagoa, que eu amo aquele bife à milanesa gigantesco com a salada de batata, uma vez por mês. Outra, né? Tudo bem. É isso. É mas free, né? eu não sou você. Então eu não olho a caloria, conto como direito, ver. Mas eu, depois da doença, eu fiquei mais seletiva. Mais cuidadosa. É isso. Então eu acho que o que você come é o que você é. Eu não quero ser uma lata de lixo. Muito bem. Então. Me fala uma coisa. Como é que foi o apoio? Eu quero falar com você sobre o processo. Depois que você detectou, qual foi o tratamento que você fez? Foi químio? Sim. Me conta um pouco sobre isso. Primeiro eu quero falar do apoio emocional. Apoio. Eu tive muito apoio dos meus amigos e dos desconhecidos. Isso é fundamental. Uma pessoa muito abençoada. Porém, quando eu contei para o meu ex-marido que eu estava doente, ele foi jogar tênis. As minhas filhas perguntaram quando eu morria. Que sensível ele. Legal, né? O casamento de 24 anos acabou, claro, né? Mas, enfim, também já vinha desgastado, não vou colocar a culpa só no câncer e nessa fala. Sim. As minhas filhas perguntaram quando eu morria, quanto tempo que eu ia durar. E todas essas questões, você ser olhada também com piedade, isso é a parte ruim da parada. Ai. Tem umas pessoas que olham como que dizem assim, coitadinha. Então tem essa coisa da piedade que é foda de segurar. Por um outro lado, eu confiei totalmente nos médicos, até porque burra em medicina, vai confiar, e eu fiz o protocolo inteiro. Então vou falar um pouco do que eu fiz, como foi o meu tratamento. Tirei o mioma voluntariamente, lembra? Sim. E aí fui chamada pelo médico, ele falou, você está com câncer. Então a primeira decisão não conta porque não fazia parte do repertório do câncer, eu só descobri que eu estava depois. Sim. Esperei 2 meses para fazer a outra operação, por quê? Lembra que eu tinha tirado o órgão pela vagina? Sim, é uma operação muito mais complexa, então eu tive que me recuperar minimamente. O meu organismo está um pouco mais são para tirar os 5 órgãos. Eu tirei 2 ovários, 2 trompas e fiz o estadiamento dos linfonódulos. Quando você tem câncer de mama, você esvazia a cadeia axilar. Quando você tem câncer de endométrio, você esvazia a cadeia da virilha. Para que como esses cânceres são hormônio dependente, é justamente essa parte do corpo que leva a uma possível metástase, que contamina outros órgãos. Então você tenta secar. Tem que desligar o estrogênio, a testosterona? Tudo. Eu sou uma mulher oca e uma mulher completamente... Até às vezes eu fico pensando como é que Deus reorganiza essa falta aqui dentro, porque não tem mais nada, né? Sobrou ali aquelas coisas vitais, né? O intestino, o pâncreas, o fígado, mas assim, não sei, eles fizeram uma reorganização lá maluca interna. E aí eu tirei todos esses órgãos, uma operação bastante, enfim, incômoda. Você sai desse pós-operatório com uma barriga inflada desse tamanho e aí você vai recuperando tudo isso. O emocional no pé, tipo, né? Eu ficava pensando, será que eu passo o aniversário? Eu duro até o Natal? As pessoas ficam com esse timing recorrente. Depois eu encarei uma quimioterapia própria para esse tipo de câncer. E aqui eu vou dar o meu depoimento, que eu acho importante as pessoas saberem, porque informação é poder. A minha quimio se chama braquiterapia. Braque em grego é foco. Então eu fiz essa quimioterapia
nua, de perna aberta, com a posição ginecológica, com um cilindro introduzido dentro da minha vagina que ligava a um robô. Desse robozinho saíam 2 tipos de químio, Césio 137 e Iridium, que eram as 2 composições que iam, vamos dizer, queimar, radiar aquela parte. Ninguém do meu lado, eu deitada, nua, com a perna aberta, com o cilindro enfiado na vagina e com um manto anti-radiação, para que outras partes do corpo não fossem, vamos dizer, irradiadas desnecessariamente, e com um ponto eletrônico no meu ouvido que eu falava com o radioterapeuta numa sala. Na primeira vez que eu fiz isso, eu achei que eu era uma vítima de Mengele, que eu estava no nazismo sendo estuprada por um alien qualquer. Foram 8 sessões, na primeira eu chorava que nem uma louca e o meu corpo balançava. E esse cara berrava comigo de lá, para de chorar, porque a máquina dentro de você só pode queimar aquela parte do seu corpo. Se você se mexe, vai queimar muito mais. E aí eu chorei na primeira, na segunda, e na terceira, e na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. Você já entra num modo, isso também é para o seu bem. Eu acho muito importante dizer que a primeira vez que eu fui fazer essa químio, o meu ex-marido estava comigo. E aí eu saí com a cara desse tamanho e ele perguntou para mim, tá chorando por quê? Ninguém aqui tá chorando. Aí você fala, vai lá pro meu lugar para você ver. Não, então assim, eu acho que o tato, eu acho que a habilidade, é tudo nesse momento. E mais do que isso, todas essas pessoas que faziam comigo a radiação, que não era necessariamente essa, porque uma tinha câncer no olho, no pé, na cabeça, muitas eu acabei não vendo mais. Por quê? Ou acabaram o tratamento ou morreram. Então assim, você começa a entender que você é uma privilegiada. Perfeito. E que você precisa fazer aquilo, porque aquilo também é para o seu bem, mas que assim, você precisa ter do seu lado pessoas que têm tato. Da sua família, qual foi a pessoa que mais te deu colo, que mais acreditou? Muitas, até muitas que estavam afastadas voltaram, isso é uma coisa incrível. Então assim, a doença, ela relata relações que estavam abortadas. Então eu me lembro de uma tia minha que já é falecida, que morava na Itália, que foi ótimo, uma outra tia minha que hoje mora em Teresópolis, foi incrível. A minha madrinha foi uma pessoa maravilhosa, além da minha mãe, que é uma guerreira que estava comigo o tempo inteiro. As minhas filhas foram ótimas, porque depois dessa história de você morre quando, mamãe, elas suportaram junto comigo todas as fases, e eu acho que foi muito difícil para elas, mas foi um grande aprendizado de vida. E os amigos, e os desconhecidos. E aí, você sabe que toda a história do Atitude 50 começa quando eu começo a vomitar nas redes sociais o meu problema de saúde. Então, aos internautas, aos meus amigos que eu criei e fiz, até gente que eu nem conheço pessoalmente até hoje, essas pessoas foram fundamentais para seguir em frente. Deixa eu explicar. Meninas, Atitude 50 é o canal do Instagram. Qual é o seu YouTube? É Atitude 50. O meu canal de YouTube é Atitude 50. O meu canal do Instagram é Atitude 50. Eu criei uma plataforma de um stand-up. Eu entrevisto pessoas com esse label Atitude 50. Eu tenho uma coluna na Cláudia Atitude 50. Tudo é Atitude 50. É mais fácil pensar assim. Então, na verdade, se pensar numa parte de ressignificação, esse canal, essa voz para o mundo surgiu por causa do câncer. Quando eu estava fazendo a quimioterapia, o meu radioterapeuta, que viu que eu estava péssima, porque todo mundo fica péssimo, desculpa quem me diz que é herói e heroína, que nas primeiras vezes tira tudo de letra, e eu até quero deixar um recado para Ana Maria Braga, força, nem conheço a Ana, mas assim, é o 3º câncer na vida dela, é uma mulher super resiliente, que vai enfrentar isso com muita dignidade, mas assim, é foda. Entendeu? Não há como não dizer que não é difícil. Mas o meu radioterapeuta, ele falou uma coisa para mim. Isso também é para o seu bem. E aí eu falava, esse homem tá louco. Eu vou dar na cara desse médico. Entendeu? Depois que tudo passa, é que você percebe que se você não tivesse tido câncer, você não seria hoje essa voz. Não seria. E outra, eu tive uma oportunidade de me transformar em alguém melhor. E eu peguei esse dever de casa e tô tentando, né? Eu saí do nível 0, devo estar no nível 1. Então, assim, cada dia eu aprendo mais com essa doença. Entendi. Me fala uma coisa,
Se você tivesse que deixar um recado hoje para quem está desconfiado, que poderia, que não gosta de médico, existem algumas mulheres que nunca vão a médico porque diz que cada vez que vai a médico descobre uma doença. O que você diria para essas mulheres que não vão a médico pelo menos uma vez por ano? Qual é o recado que você daria para essas pessoas? Qual é o alerta vermelho? Gente, eu acho que o mais importante é que o corpo fala. Então, observar o seu corpo. Tudo bem que o câncer de endométrio é traiçoeiro, porque você não vê, não percebe, não tem muitas bandeiras para você ficar alerta. Mas assim, até não estou indo ao banheiro com frequência. Obesidade. Obesidade, tem uma melancolia me rondando, né? Tô com uma ferida que não passa, não sei, coisas bobas do dia a dia. Eu acho que depois dos 50, um check-up bem feito é necessário uma vez ao ano. E outra coisa, tem um exame que ninguém fala e que eu acho fundamental fazer de 2 em 2 anos, se você teve algum problema ou tem algum problema um pouco mais alerta, ou de 5 em 5 se você é completamente saudável, que é a colonoscopia. Eu acho que você averiguar os Países Baixos pelo viés do ânus, do que sai de você, é muito importante, mesmo que não tenha nenhuma correlação com o câncer de endométrio. Tá vendo, meninas? Colonoscopia. Colonoscopia, se você já tem acima de 45 anos, tá na hora, eu já tô com a minha agendada. Eu já fiz 2, vou fazer a próxima. Um exame chato, você toma um negócio, né? Toma um negócio, fica vomitando, fica no banheiro. Só que, como diz uma amiga minha, olha, não me importo, eu saio magra. Perde até 3 quilos ou mais. Tá ótimo. Quem tá acima do peso pode perder até 5 quilos de cocô, né? Porque limpa tudo. Tudo, não tem nem como. Agora, pra gente finalizar, eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre quais são os maiores fatores de risco que você considera que podem ser amenizados ainda no processo. Eu acho que a obesidade é o fator número 1. Alimentação, sim. Tabagismo, o clássico, isso é muito importante. Mas eu acho que as pessoas estão muito doidas, né? Porque o mundo mudou. Primeiro, o celular é uma extensão do corpo, depois você é plugado 24 horas por dia, depois a gente estava falando sobre coronavírus na China. Então, assim, eu acho que tem muita coisa nova e doida aí. Eu acho que, fazendo um trocadilho com a menopausa, eu acho que menos pausa. Eu acho que essa história de você se dar um tempo, eu acho que de você se desplugar, desligar, de você fazer um contato com a natureza, meditação, de você fazer uma meditação, relaxamento, você com você, mas uma coisa constante, não é aquele tipo, vou fumar vou passar um final de semana inteiro, não é nada disso não, é uma coisa com frequência. E eu também acho que uma coisa que você tem muito, e que eu acho que você passa muito isso para essa mulher, que a gente sabe que não tá magra, que não tá ok, que não tá bem casada, que não tem grana, que de repente tem 1000 problemas com o filho, com o neto, que é se amar. Você tem uma parada assim, você tem uma puta autoestima. Então eu acho muito importante essa coisa de você, enfim, celebrar, jogar pro mundo e fazer programas como esse que a gente está fazendo agora. Perfeitamente. Bom, deixa aqui seus canais para o pessoal te seguir. Meninas, vocês têm que seguir a Kika, você tá entendendo? Vocês precisam seguir a Kika. Eu aconselho que, se você quiser saber muito mais, se você está passando ou se você está desconfiando que você pode passar por esse risco, ou uma amiga sua, você deve compartilhar e você deve anotar aí o canal dela, o YouTube dela, e você realmente precisa seguir. Sabe por quê? Porque o que você não sabe pode estar te matando. Bom, eu te agradeço, acho que o Atitude 50 é muito mais do que apenas um alerta sobre o câncer. Eu falo sobre essa mulher madura
essa mulher que, como eu, tem 1000 problemas de grana, de relacionamento, de falta de trabalho, né, de relação com tudo, até política, com a cidade, né? A gente está vivendo um momento difícil no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu sou uma pessoa sem papa na língua, eu não tenho muito filtro. Então eu vou lá e falo, então de tédio você não vai morrer. Então acessa lá o Atitude 50. Obrigada pela oportunidade e você é divertidíssima. Tchau!